A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é grande, poderosa e maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estão vendo que eu estou muito rouca, estou gripada. Mas vamos ouvir a mensagem? Estamos agora em 2 Samuel 11, do 1 ao 27. E o título é Não fique disperso, para não perder o foco. Quando a gente fica disperso, a gente erra a direção de Deus. Quando a gente fica disperso, a gente age e toma caminhos perigosos. Coisa boa é estar na direção do Senhor. Aconteceu que, tendo de decorrer um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe com os seus servos a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi sempre ia para a guerra, mas agora teve um porém. Davi ficou em Jerusalém. Ficou disperso, não é verdade? Ele sempre ia para a guerra, mas achou de ficar em Jerusalém. Que a gente não fique disperso, que a gente esteja onde Deus quer. É necessário a gente estar na palavra. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Disseram, porventura não és Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Veja que ele viu ela se lavando. Perdão. Mandou saber quem era. O Senhor viu toda a atitude dele, porque ele simplesmente soube que era a esposa de Urias, o heteu, o soldado dele. Era para ele ficar no lugar dele. Ele tinha mulheres, ele era rei, mas ele estava disperso. Ele estava ali na varanda. Varanda é lugar de olhar a vida dos outros. Varanda é lugar, muitas vezes, de seus olhos lhe botar em abismo. Não fique disperso, nem dispersa. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer ela, e veio ela e se deitou com ele, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. A Bíblia diz que ele mandou buscar ela para deitar com ela. Ele não respeitou a esposa de Urias. A Bíblia diz que ela não estava menstruada e transou com ele. Cuidado, porque ao ficar disperso perde o foco. E quando se perde o foco, vai por caminhos tortuosos. Vai por caminhos que amanhã vai trazer uma grande dificuldade. Às vezes se planeja algo, dizer como eu quero, é assim, mas vai vir consequência. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Ele fez os planos, mas não contou com os planos do Senhor. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. O Senhor viu toda aquela injustiça de Davi, aquele pecado de Davi, aí mandou um filho. Mas o Senhor sabia como ele ia agir nessa situação. O Senhor deixa, mas depois as consequências vêm. E era segundo o coração de Deus, não é verdade? Mas Deus não tem um culpado por inocente. E Deus também não faz exceção de pessoas. Independente de quem quer que você e eu seja na casa de Deus, tem consequências se ficarmos dispersos. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Primeiro plano de Davi, né? Traga Urias. E Deus lá de cima olhando. A Bíblia diz que o Senhor tem olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Não adianta fazer planos onde ele mesmo foi que começou isso, porque ia terminar mal. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo, como ia a guerra. Uma conversa bonita, né? Uma conversa de um traiçoeiro, um traidor. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei.
Ele mandou ele para casa, porque lá ele ficaria com a esposa e o filho era dele. Ainda mandou-lhe um presente. A Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Não adianta ser esperto ou esperta, porque o Senhor vê todas as coisas e dele ninguém se esconde. Principalmente quem conhece a palavra. A Bíblia diz: é melhor não me conhecer do que me conhecer e me escarnecer. E era exatamente o que Davi fez e estava continuando fazendo com aqueles planos dele. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. Davi estava certo que ele ia para a casa dele, mas ele não foi por ser um homem fiel e porque Deus estava vendo tudo aquilo. Fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? O que eu acho interessante é que alguém avisou a Davi. Se avisou é porque estava ali. Os funcionários já eram conhecedores de tudo aquilo. Que Davi ficou com a esposa dele, que agora queria que ele fosse para casa. Aquele povo sabia que Betseba estava grávida de Davi. Olha aí, o círculo, a fofoca, os comentários, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa e pensa que é esperto ou esperta. Sempre tem pessoas vendo, porque as lacunas ficam, as brechas ficam. Ninguém faz nada para ficar oculto. Marcos 4:22 diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Olha que fidelidade. Ele disse que Joabe ficou na guerra, que a arca do Senhor estava em tendas. Mas ele diz uma coisa muito séria, que não iria para casa deitar com a esposa dele. Quer dizer, ia ficar ali tomando conta, né? Mais um segurança de Davi. E ele diz algo muito forte: Deus vê todas as coisas. Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Você já pensou que fidelidade? Deus vê quem é certo. Deus viu que ele estava totalmente inocente naquilo. A Bíblia diz: quem for justo, se justifique mais. E quem for limpo, se limpe mais. E quem for sujo, se suje mais. E era exatamente o que Davi estava fazendo, se sujando. Tem pessoas na casa do Senhor que se acham espertas. Arma, arma e arma. Mas Deus está com os olhos como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ele vê tudo. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Mais um plano errado. Vamos botar o segundo plano em ação. Terceiro, né? Primeiro deu um presente para ele ir para a casa dele, ele não foi. Primeiro mandou chamar ele, primeiro plano. Segundo, para ele ir para a casa dele, ele não foi. Agora o terceiro plano, mandar ele de volta. E Deus vendo tudo. Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Mais um plano. Para ele se embebedar e ir para casa, né? Ficar com sua esposa. Mas Urias não foi. Porque às vezes fazemos planos, temos projetos, mas Deus está ali vendo tudo e fazendo os dele. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Veja que traição. A carta que era para matar Urias estava com Urias. Deus vê tudo. Não adianta ser esperto ou esperto. Quando ele foi para o jardim, ele saiu do foco e começou a se perder. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos dele para que seja ferido e morra.
Com certeza, Joabe descobriu por que o interesse de matar Urias. Já tinha muita gente sabendo tudo aquilo. Já tinha muita testemunha. Às vezes a pessoa, o servo ou a serva, pensa que é esperto e está na mão de alguns. Cuidado, não fique disperso, porque tem consequência. Não existe plano perfeito, não. Quem está ao seu redor está vendo tudo. E o grande lá de cima está com olhos como chamas de fogo, diante dos bons e dos maus, e acompanhando as minhas atitudes e as suas. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias o Heteu. O plano agora deu certo. Urias morreu, né? Mas só que para Deus estava um delito gravíssimo. Então enviou Joabe e fez sobre Davi. Sabia Davi tudo isso daquela peleja. Deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, sucedendo que o rei se encolarizar e te diga por que vos chegaste tão perto da cidade da peleja, não sabeis vós que havia de tirar do muro? Joabe estava orientando aquela pessoa para dizer tudo aquilo, mas aquela pessoa sabia. Não adianta ser esperto ou esperta. Tem pessoas te observando e vendo todos os teus planos. Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de um corredora de que morreu em Tebes, porque vos chegaste ao muro. Então dirás também, morreu teu servo Urias, o Heteu. Joabe mandou que ele fizesse todo esse arrudeio, para no final dizer, teu plano, tua ordem foi cumprida. E foi o mensageiro, então fez saber a Davi tudo que Joabe enviara a dizer. A Bíblia diz que só quem pode tirar a vida de alguém é o Senhor. E ele tirou a vida do seu soldado tão fiel. Mas ele estava tão no foco de ter que resolver o problema dele, que não teve um pingo de respeito, Urias. Disse o mensageiro a Davi, na verdade, de que mais poderoso foram aqueles homens do que nós? Saiu a nós ao campo, porém as formas contra eles até a entrada da porta. Então o flecheiro tiraram contra os teus servos desde o alto do muro. Morreu alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias o Heteu. Ele sabia que quando dissesse isso, Davi ia ficar muito tranquilo. A consciência não pesou, mas tinha alguém lá de cima vendo tudo. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te pareça mal, isto mal teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota esforça tua assim. Ele quis dizer o seguinte, isso acontece, guerra é assim mesmo. Quanta mentira, né? Quanta trama, quanto fingimento, né? Quanto enganação, mas o Senhor vê tudo. Não perca o foco, porque vai ter consequência. Às vezes a gente se acha muito esperto ou esperta, mas com Deus ninguém engana. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias morrer, o seu marido era morto, lamentou o seu senhor. Passando o luto, Davi recolheu em sua casa, ele foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi fez tudo, achou que agora estava tudo certo. Olha o que a palavra diz. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vamos ter cuidado com nossas atitudes, para que nossas atitudes não pareçam mal aos olhos do Senhor. Porque se ficar mal, vai ter consequência. Amanhã continuaremos. Lembre-se, não fique disperso.
para não perder o foco. A paz do